células são as unidades estruturais e funcionais dos seres vivos. Na célula está contido um núcleo, e é lá que se encontram os cromossomas, compostos de material genético, ou seja, de DNA. São cerca de 10.000 bilhões as células que compõem o ser humano. Estas células são responsáveis por assegurar a atividade vital deste, entre muitas outras coisas. Mas, para que possam regenerar tecidos ou até mesmo órgãos e assegurar o crescimento e a renovação celular, as células têm de realizar o processo de divisão celular por mitose. As principais funções da divisão celular por mitose são assegurar a manutenção da vida, a reconstituição celular e assegurar o crescimento. Este tipo de divisão celular está dividido em duas grandes etapas, a interfase e a mitose. A interfase constituída pelas fases G1, S e G2, conhecida como atividade metabólica intensa, ocupa a maioria do tempo de duração de um ciclo completo e corresponde a um período de crescimento da célula-mãe que vai originar as duas células filhas. Na fase G1, ou fase pós-mitótica, ocorre um notório crescimento da célula e duplicação dos componentes dispostos no citoplasma. Também são produzidas moléculas de RNA que atuarão na síntese de proteínas. Nesta fase, cada cromossoma tem um cromatídeo, porque ainda não ocorreu a duplicação do DNA. Na fase S, ou de síntese, ocorre a replicação do DNA, ou seja, o processo de duplicação de uma molécula de dupla cadeia helicoidal. Como cada cadeia de DNA contém a mesma informação genética, qualquer uma delas pode servir como molde. Por isso, a replicação do DNA é dita semiconservativa. Às duas novas moléculas de DNA associam-se estonas, formando-se cromossomas constituídos por dois cromatídeos ligados pelo centrómero. Este processo permitirá que, no final da divisão, sejam formadas duas células idênticas com o mesmo número de cromossomas. Na fase G2, ou fase pré-mitótica, ocorre uma atividade intensa de síntese proteica, bem como a formação de estruturas membranares, que serão utilizadas pelas células filhas. As células possuem mecanismos, isto é, os sistemas de controle, que lhes permitem assegurar que certas condições foram garantidas antes de passar à fase seguinte do processo de divisão celular. Perto do final de G1, atuam destes sistemas, determinando se a célula permanece nesta fase ou passa para a fase S, ou seja, foi verificado o tamanho da célula, a qualidade do DNA e a quantidade dos nutrientes. No final de G2, o controlo verifica se a fase S ocorreu de modo correto e se a célula está em condições de realizar a mitose. A mitose é a fase do ciclo celular que corresponde à divisão propriamente dita do núcleo da célula progenitora. A mitose está dividida em 4 etapas: a profase, a metafase, a anafase e a telofase. Logo no início da profase, dá-se a degradação da membrana nuclear. Desta maneira, os cromossomas ficam livres pelo citoplasma. É nesta etapa que se inicia a condensação da cromatina. Nesta fase, os cromossomas são compostos por 2 cromatídeos e estes têm aspecto curto, mas volumoso. Durante esta etapa, os centríolos migram para os polos da célula. É nesta etapa que se inicia a condensação da cromatina. Nesta fase, os cromossomas são compostos por 2 cromatídeos e estes têm aspecto curto, mas volumoso. É durante a metafase que os cromossomas atingem a sua condensação máxima, ou seja, apresentam maior grossura e são visíveis ao microscópio óptico. Nesta fase da mitose, os pares de centríolos já estão nos polos da célula e o fuso acromático já terminou a sua formação. Os cromossomas ligam-se ao fuso acromático e,
por alinhamento no plano equatorial da célula, formam a placa equatorial. Os centrómeros voltam-se para o centro do plano equatorial, enquanto que os braços dos cromossomas voltam-se para os polos. O que caracteriza a anafase é o rompimento dos centrómeros. Isto leva à separação entre cromatídeos, que, devido ao encurtamento das fibrilas do fuso acromático, migram para os polos da célula. Como cada cromossoma se separa em 2 cromatídeos e, cada um destes, ascende para polos opostos da célula, cada polo da célula possui um conjunto de cromossomas exatamente igual e cada cromossoma é constituído por um cromatídeo. No início da telofase, já todos os cromossomas atingiram os polos da célula. Os cromossomas iniciam um processo de descondensação, passando de cromatídeo a cromatina. Nesta fase, as fibrilas do fuso cromático desorganizam-se. No entanto, dá-se a organização dos núcleos e dos nucléolos. Termina, nesta fase, a mitose, que tem como resultado 2 núcleos individuais geneticamente iguais entre si. Citocinese. A citocinese, divisão do citoplasma, inicia-se na telofase, onde os microtúbulos do citoesqueleto organizam-se para formar o anel de contração, que está ligado à membrana plasmática e ao meio da distância entre os 2 centrosomas. O anel de contração é formado por filamentos de actina, miosina e proteínas estruturais. Esta divisão de citoplasma dá origem a 2 células filhas com as mesmas características que a célula-mãe, ou seja, os núcleos das células filhas possuem a mesma informação de DNA e o mesmo número de cromossomas. Nas células animais, citocinese animal, ocorre a contração do anel de actina, miosina e microfilamentos proteicos na zona equatorial, sendo acompanhada pela adição de membrana plasmática por fusão de vesículas golgianas. Dá-se o nome de citocinese centrípeta, pois acontece da periferia para o centro da célula. Além de existir citocinese animal, também existe citocinese vegetal. Nas células vegetais, citocinese vegetal apresenta um processo diferente da citocinese animal, devido a estas apresentarem a parede celular, sendo a força de contração dos filamentos de actina insuficientes perante a rigidez dessa estrutura. Devido a esta rigidez, forma-se uma placa celular na região mediana da célula, formadas por vesículas golgianas que se fundem do centro para a periferia, ocorrendo a formação de novas secções da membrana, podendo libertar os materiais de construção da parede celular. Esses materiais de construção são hemicelulose, pectina e glicoproteína.